Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Milagrosamente, pela primeira vez em 10 anos, nós estamos começando antes da hora, que são 19 horas e 59 minutos, né? Então hoje vamos ganhar um pouquinho de tempo. E eu queria, em princípio, já que eu estou com o celular na mão, mandar um grande abraço aqui para o pessoal lá de Campo Grande, principalmente para o Cássio Rodrigues Pereira, onde nós vamos estar agora, Jorge e eu, dia 31 de 10 a 1 do 11, participando do 6º Encontro de Eubiose no Centro-Oeste, em Campo Grande. Eu fui convidado, vou fazer uma palestra de 1h30 sobre terapia dos fractais e vou confraternizar com o pessoal. Então, vocês têm esses dados sobre o evento, para quem for da região, quem quiser se deslocar até lá, esteja conosco de 31 de outubro a 1 de novembro, 30 de outubro, né? Isso, 31 de outubro a 1 de novembro, 31 e 1. Exatamente lá em Campo Grande, participando. É um evento aberto, então não é só da Sociedade Brasileira de Eubiose, então você pode participar, entre em contato com o pessoal de Campo Grande. E eu trouxe também hoje aqui, levando para casa, porque eu tenho que fazer um trabalho, eu trouxe aqui o que a gente vem divulgando todo esse tempo aqui, ó. Tá vendo essa coisinha pequenininha Esse aqui é o da Samsung. Dentro desse HD, eu tenho que editar, estão os 10 anos de mosaicos do novo ciclo. Tanto em áudio como vídeo. Você pode acoplar isso onde você quiser. Eu já venho divulgando, quem tiver interesse em adquirir isso, entre em contato@vidainteligente.tv.br. Então eu não quero me estender muito aqui na apresentação hoje. Quero mandar a todos aquele fraterno abraço, às pessoas que têm nos compartilhado a sua amizade, a sua fraternidade, a troca de ideias que a gente tem todos os dias, através da comunidade, através dos e-mails. Pedimos desculpa, eu peço desculpas em nome de todos os envolvidos no Vida Inteligente, porque às vezes vocês ficam sem resposta, às vezes nós não temos tempo para cuidar de todo mundo com a atenção que merecem. Nós estamos fazendo de tudo para que a gente possa sempre atender, mas a gente não tem conseguido. Então, as nossas desculpas públicas. Jorge, você tá bom? Tô ótimo. Tá bem? Uhum. Não tá com frio hoje não, né? Não ainda vou não, comentar. ainda não vai comentar. Não, tá mas bom. é que aqui tá frio, né? Eu tô com a blusa daquela de proteção com baixa camisa. Então, lá fora na rua 17 graus, chovendo, tá bom, temperatura tá ótimo para pinguim. para pinguim, então. E como é que você tá, então? Tudo bem? Tô bem, tô ótimo. Soube que você é um cara de sorte, né? Já esteve em São Lourenço a semana passada, né? Fui. Tem umas atividades lá agora em 15 de julho, eu fui para participar, Isso é umas bom. reuniões, assim, tá bem. Tá bacana, Sempre é né? bom ir para São Lourenço, a gente... É como assim, depois que você se identifica com esse processo, essa causa, isso que se chama obra, isso que a gente tem lidado e a gente dedica a vida, parece que quando se vai a esses locais, você carrega a bateria, e é como qualquer bateria, você volta para a vida, para a Não, panha, com certeza. A gente E aí isso você vai esvaziando e você sente assim, falta de você estar no lugar, de você conversar com as pessoas. Eu sei bem como é isso, né? tem razão. Aí eu gosto muito de ir para lá. Bom, Então, você sabe, então você vai sempre para lá. Né? Não, sempre não. Faz muito tempo que eu não vou. Eu estou querendo ir para lá, inclusive, para dar um abraço num casal maravilhoso, né? Entre outros, né? Então, vamos lá. É que assim, a Terra ela é como o corpo humano, né? Então, há pontos focais, né? Centros de convergência de energias das mais densas às mais sutis, né? E isso se move assim, pela Terra de acordo com o que se move, com que anda a própria evolução, né? Com que a própria obra se move, né? E no presente ciclo, né? O olho desse processo no planeta é em São Lourenço, então é natural que o estar lá, mesmo fisicamente, produza certas alterações das pessoas. Então, isso aí, quem sabe oportunamente eu posso estar lá. Bem, hoje o tema que se apresentou, eu acho que todo mundo vai gostar. Acho não, tenho certeza. É política perfeita. Será que existe esse negócio, política perfeita? Quando apareceu esse tema aí para ser debatido, eu falei, é oportuno, né? Pelo tudo isso aí que a gente está vendo no Brasil, a gente está vendo na América do Sul, a gente está vendo na Grécia, no meu país natal, a gente está vendo no mundo inteiro, política. E quando a gente fala em política, todo mundo hoje, o termo apropriado é se enoja. Esse é o mais leve para se falar, é exatamente esse termo. Porque
incrível, tem gente boa no meio, claro, mas gente boa não consegue se manifestar, não consegue fazer o seu trabalho porque é cerceada, podada, impedida por aquelas pessoas que não têm esse objetivo altruísta, humanista, em prol do próximo, da sua cidade, do seu estado, do seu país representado. Mas não cabe a nós aqui fazer esse tipo de crítica. Nós queremos hoje falar sobre política perfeita, se é que isso existe. Nós vamos debater um pouquinho, eu vou ler o que eu fiz na chamada. Nós vamos falar sobre um tema que nós temos falado superficialmente, já falamos a respeito, mas não podemos falar em política perfeita sem deixar de falar em sinarquia. Então nós vamos falar sobre isso e se isso é possível ou não, vamos lá. Eu vou, antes de mais nada, ler para vocês a chamada que eu fiz, nem todo mundo está na nossa mala direta. Diz o seguinte: a política é a arte de governar, a arte que rege os povos entre si. É o que faz com que os homens se reúnam, formando as sociedades. A instituição política é o equilíbrio entre o princípio da liberdade e o princípio da força bruta ou domínio. O domínio e a liberdade pedem à instituição que harmonize essas duas manifestações. Logo, a lei se estabelece o equilíbrio entre o princípio da liberdade e o do domínio. Uma lei, um código que não corresponde a uma necessidade coletiva é fictícia, artificial, cai facilmente por não ter meios de aplicação. Quando se reúnem legisladores para organizar leis sem ter o conhecimento das necessidades físicas e psíquicas da coletividade, dão causa às revoltas, às reações. O princípio da política está, portanto, estabelecido. Mas poderá haver política, poderá haver instituições se faltar essa renúncia a si mesmo, capaz de semear e expandir a felicidade? O que falta para a política perfeita? O que falta para a política perfeita? É isso que nós vamos falar hoje. E essa consciência da renúncia, a vontade que renuncia à afirmação de si própria. Com dirigentes dessa natureza, ela será perfeita. Imaginem uma constituição política que fosse absolutamente moral. Um poder executivo que só visse o interesse coletivo. Falta ainda uma condição, a do trabalho, da atividade, a fomentação das riquezas para a sua evolução. Então, está boa a concepção da política perfeita? Está ótima. Então, Jorge, hoje nós temos, não precisamos dizer, todo mundo acompanha, quer queira ou quer não, se não assiste televisão, vai ler num jornal, vai mas mexer. É assim em qualquer lugar do mundo, né? Eu tenho... Não tem jeito, Por conta daquela atividade lá que eu tenho, então tenho amigos assim, de trocar e-mail nos mais variados locais do mundo, né? A gente Isso. troca e-mails todos os dias, né? E desses dias eu recebi um e-mail de um amigo muito querido. Ele é francês, mas trabalhou muito tempo no Brasil, né? Cineasta, e mora na França. E aí ele reclamando do governo dele, né? Ele disse, olha, se você trocar o título do e-mail, você pode repartir com todo mundo, porque é igualzinho. Vai saber, né? Que vai pensar que está no país de cada um, né? É uma coisa assim generalizada e é decorrente do fim de ciclo, né? Isso é natural, né? Normal, né? Então, mas essa questão... Então, quando a gente fala, eu tenho acompanhado, 10 anos, vou repetir hoje. Há 10 anos eu acompanho com você. Antes disso eu não me lembro se eu tinha ouvido falar de sociedade brasileira. Eu tinha ouvido falar, mas como ouvi falar de um monte de coisa. Nunca entrei, nunca li nada a respeito, absolutamente nada. Comecei a me interessar e participar disso tudo quando você começou aqui. Então, a partir desses estudos que vocês fazem, que são interessantíssimos, né? A gente teve condição de ter uma nova visão sobre as coisas, sobre diversos ângulos e tudo. E a gente tem acompanhado, através das leituras recomendadas, através de uma série de coisas que nos chegam às mãos, que sempre foi o ideal das pessoas, ou então das instituições, das escolas, aqui, fazer com que a política fosse algo benéfico, né? Uma política que fosse como nos tempos primordiais, quando foi lançada a forma de fazer política, né, que nós vamos falar. Eu tenho certeza que você vai dissertar bem sobre isso,
sobre o que é. Você sabe, inclusive, a etimologia da palavra política? Ótimo, você já vai falar disso, isso é bom. Então vamos começar pela etimologia. Então, eu considero, até antes de começar esse programa, agora, até esse momento, antes de passar a palavra para o Jorge, eu considero a sinarquia ou a política perfeita uma utopia. Pode ser que daqui a 1000 anos, 3005, 900 anos, 800 anos, não sei, eu não vou estar aqui, ou se eu vou estar aqui, eu vou estar sem consciência, não vou estar lembrando, mas hoje é um sonho, não sei, não passa disso. Então, Jorge, vamos tentar hoje dar uma visão. Muito interessante. É interessante, Rodrigo, sem sombra de dúvida. Nisso que a gente chama de política, já vou falar sobre o que está incluso o próprio andar da evolução humana, né? Deve estar. Que na verdade, o que a gente chama de política hoje é a organização social, né? Como que as pessoas se relacionam, como é que em conjunto a coisa vai evoluindo, né? E isso aí da Atlântida ao dia em que o último ser humano habitar no planeta, vai ter uma organização obrigatoriamente, não tem outro caminho para seguir. Bom, quer ver? Bom, primeiro um abraço para todos, né? Isso. Um abraço para todos. Não só de Campo Grande, como de todos os departamentos, de todas as cidades, todo mundo que nos assiste. Que vão nos assistir mais depois, tarde, isso. Né? Em qualquer meio que você divulgue. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né? E que essa conversa seja honrada o suficiente para justificar essa 1 hora de vida que todo mundo vai investir. Isso. Eu te falei outro dia, né? Então, o número de vezes que as pessoas já assistiram as conversas do Vida Inteligente, então, assim, se aproxima de 7 milhões e meio, mais ou menos, né? De views. Nossa Senhora, nem tem. Não sabia? 7 milhões e meio de views, né? Então são 7 milhões e meio de horas que alguém investiu da sua vida para assistir um assunto que não seja ligado ao dia a dia. Aí, às vezes a gente vê assim, alguém filma o gato caindo da caixinha, o gatinho da caixinha, e aí tem 30 milhões de views, né? E aí, outro dia, a gente estava conversando, você tinha reclamado, né? Mas aqui é diferente porque são 30 milhões de views de um vídeo de 15 segundos que serviu para alimentar o astral mais denso. E a gente se propõe aqui, né, a conversar durante uma exaustiva hora, porque para acompanhar a conversa há um dispêndio de energia, né, sobre um assunto que tende a contribuir para que cada um mude sua maneira de ver o seu mundo e o mundo como um todo, né? Então, há uma diferença. Por isso vale a pena continuar. Com certeza, com certeza. Pena que a gente só tem isso aqui. Nós estamos aqui, o Jorge está absorvido agora pelo EAD da Sociedade Brasileira de Biose. Sim. Nós já temos planos aqui faz tempo, né? Dentro desses 10 anos, quantos planos, né? Puxa vida. É a mesma coisa que aquela... Fica o casal lá namorando 15, 20 anos, e aí, como é que é? Vamos casar? Não vamos, né? Fica assim. Então existe uma série de projetos. Quando vai casar, quem leva a aliança é o neto, né? Uma das coisas que eu estou falando, só para aproveitar, uma das coisas que a gente quer fazer, que eu dei ideia para o Jorge, é exatamente todos esses 206 assuntos que nós temos conversado sobre esses 10 anos, já existe muita coisa, segundo ele mesmo fala, já existe muita coisa que nós podemos ir além, né? Porque a gente sempre fala no limite do permitido. Então, conforme vai passando... Então, existe até um projeto da gente fazer outros programas que pudesse disponibilizar para realmente termos mais tempo juntos, né? Além desse aqui. Então, mas isso com o tempo... As pessoas falam isso sim, ou então umas falam assim para mim bem diretamente, vocês tinham que conversar mais, ou você tinha que pegar e escrever essas coisas, ou então deixar gravado, porque você vai morrer, isso tudo vai se perder, né? Eu disse, não, morrer, há uma certa possibilidade que um dia eu venha a morrer, né? Eu não sei como é que vai ser o tamanho da minha incompetência, posso morrer ou não, né? Sim. Mas quanto ao que eu falo, não é meu, já é de todos, então eu vou me apropriar das coisas que é de todos e falar que é meu para deixar guardado, isso não tem sentido fazer. Bom, vamos lá. Então, assim, primeiro eu vou falar da questão da Grécia, onde tem o nosso conceito de política. Exato. Depois eu vou voltar 2 passos antes da Grécia em termos evolucionais, né, até final da Atlântida e aí o Egito, e antes do fim da Atlântida, a Índia, e depois vou avançar da Grécia para frente para a gente analisar nos dias de hoje e chegar
pelo menos uma visão do que está acontecendo. Eu quero ocupar mais o tempo com hoje, tá? Sim, mas é uma base porque se a gente vai conversar sobre a sinarquia, claro, obrigatoriamente a gente tem que passar por Índia e Egito e Atlântida, né? Então, assim, então na Grécia, de início, antes de existirem as polis, que a Grécia não era centralizada, não tinha um governo centralizado, até quando os dórios eram todos até quando os macedônios, ali. Então, houve a ascensão dos macedônios e o Filipe e o Alexandre, então, eles tomaram conta da coisa e criaram um governo unificado, né? Prometendo umas coisas para os gregos, na verdade para os helenos, né? E quem chama os helenos de gregos são os latinos, né? Isso. Os gregos se chamam de helenos porque eles acham que a origem, né, da Hélade foi de um neto de Prometeu, né, e Epimeteu, que se casou com Pandora, tiveram filhos, daí então um neto desses Essa mitologia dois é muito interessante. Que daí então deu origem à Hélade, né? E aí essa Hélade se expandiu e criou aqueles vários povos, né? Então existia na Grécia, e a Grécia se pensa que ela é só aquela região ali, não, mas a Grécia ela se expandiu e todo lugar que o mar dela tocava, ela tomou conta, né? Então pintou o entorno ali, ela fez e aconteceu. Esses ir e vir das civilizações, né? E aí, então, a Grécia ela era formada, se estima, que daí na época, quer ver? Mais ou menos 1.500 genos. Genos era o nome das povoações, e geno vem de gen, que é a família, né? Família, que a gente chama hoje, na verdade, é de fâmulo, e o fâmulo era o somatório dos escravos da casa, sim, né? Sim. Depois também ficou para Roma isso, né? O conceito, né? E os genos, então, eram um conjunto de famílias. E os genos gregos depois deram origem às polis, né? E cada poli, cada cidade, ela era completamente independente dentro do que depois viria o conceito de cidade-estado. Ela tinha deuses independentes, exército independente, regras políticas independentes, regra financeira independente, moeda independente. Cultural, filosófica, tudo. O que os unia era o idioma, né? O que os unia era o idioma. E assim permaneceu, né? E aí, então, a maior parte, quando se formou essas polis, então, tinha entre 15 e 20 mil pessoas, essas as polis mais conhecidas, né? Com exceção de Esparta, Atenas, Esparta e Atenas, que é o que eu quero focar. E era muito interessante que daí, por exemplo, se a gente pegar Esparta, então teve um momento em que Esparta tinha, tipo assim, 200 mil pessoas, o que era um absurdo, né? Isso a gente está falando aí 500, 600 mil antes de Cristo, né? E aí, dessas pessoas todas que existiam nas polis, a maior parte não tinha status de cidadão, não é? A criança não tinha status, as mulheres não tinham status, os escravos, os prisioneiros, esse povo todo não tinha status. Tinha um grupo que tinha status de cidadão, tipo assim, algo em torno de 10%. E os impostos, né? Já naquela época, quem pagava eram todos menos os nobres, né? Os ricos, e menos os sacerdotes. Então a igreja e o rico sempre conseguiu, assim como hoje, né? Consegue dar um jeitinho para não pagar os impostos. E esse era o conceito de polis, né? Existia um conceito que era o politiquete, né? Que era a técnica da política, assim, é a arte, né, de você conviver com as pessoas, a arte de viver em um estado, em uma cidade, a arte de viver com os outros. Em 508 a.C., daí acontece assim, uma ação do que se chama de o pai da democracia, né? Bom, antes existiam os oligos, os poucos, né? Então, oligarquia, que era as normas feitas pelos poucos, né? Isso. E aí, então, em 508 a.C., Clístenes, em Atenas, ele inicia uma rebelião para tirar essa coisa de muitos pagam e não têm direito a nada, né? Muitos pagam para poucos, muitos obedecem poucos, muitos são sufocados por poucos, como se vê ainda hoje no mundo inteiro, né?
E aí então se inicia o conceito da democracia. Então o Clístenes, ele é considerado o pai da democracia, porque a partir disso e a partir de Atenas, então se cria o conceito de demos, que é povo, né? E o kratos, que daí é o poder de onde vai emanar o poder a partir do povo, e não mais de um poder centralizado, e nem dos oligarcas e nem da nobreza. Isso se espalha, né, para a Grécia como um todo e tende a servir como um padrão da Grécia para frente, né? Perpassando por Roma, e depois Idade Média, feudalismo, e isso vem vindo esse conceito de democracia, mesmo assim, meio aos trancos e barrancos, mas vem vindo, né? Então, essa é a origem da democracia. E tem uma coisa muito interessante que, assim, então, o politikoi, né, é aquilo que dizia respeito às coisas de Estado. O político seria aquele que se dedica às coisas de Estado. E tem um conceito muito interessante que em grego o separado, o que fica longe, é o idios, né? E aí então existia um termo chamado idiote, ou depois do idiotikos. O idiote é aquele que não se dedicava às coisas da comunidade, às coisas do Estado, e dedicava a cuidar dos seus próprios interesses, das coisas próprias, né? Então isso aí depois criou uma degradação de interpretação, onde rumou para o idiota. Então, o idiota, que hoje você quer xingar alguém, chama de idiota, ou então, senão, aquele cara, aquela pessoa é uma idiota no sentido de faculdades mentais, essas coisas assim. A origem do termo idiote, né, idioticose, idiota, né, é aquele que se ocupa das coisas próprias em detrimento das coisas do Estado. É que o conceito de polis e o conceito de Estado, o conceito da união para produzir resultado, era tão importante, né, que se você não tivesse ligado às coisas do Estado, você seria um idioticose, um idiotes, né? O conceito de política hoje, em 2015, que é o dia que a gente está conversando, as pessoas que a gente chama de políticos, né, a gente poderia chamar de idiotas sem que isso fosse uma ofensa, porque todos estão, ou vamos colocar quase, né? Vamos usar a exceção à regra. Então, quase todos que estão lá, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Eles estão ali para tratar ou de coisas próprias para si, ou de coisas próprias para o seu grupo financeiro, ou de coisas próprias para o seu grupo religioso, ou de coisas próprias para o seu... Todos cuidam de coisas próprias. Ninguém se preocupa com a coisa do todo. Então, político, raramente se pode apontar o dedo e falar assim, esse é um politikoi, né? Esse cuida da politique técnica, né? da coisa pública. Ele cuida da coisa particular própria. Então, ele é um idiotes, é um idiotikoi. Seria interessante todo mundo dar uma olhada nessa etimologia para haver um entendimento adequado. Aqui. Então, até o termo, fala assim, quando a gente fala de política e de políticos hoje, com raras exceções, nem dá para chamar de políticos essas pessoas que transformaram o que se conceitua hoje como política, na verdade, num comércio de mentira. Nossa. A política hoje, mundialmente, ela é o comércio da mentira, né? E é só um instrumento de domínio, onde, na verdade, não há representatividade e onde se tem, ao invés de uma democracia, se tem uma plutocracia, né? Onde a riqueza é que determina o poder. Né? E é o que vem sendo desde dos momentos de queda, de degradação da humanidade até hoje. Então, em termos de organização social, em termos de luta, né? O que acontece hoje é exatamente a mesma coisa que acontecia quando houve a degradação da Índia, né, há 1 milhão de anos atrás. É exatamente a mesma coisa que acontecia quando houve a degradação do Egito, é exatamente a mesma coisa que acontecia quando houve a degradação de Roma, considerando a época republicana de Roma, que mesmo assim ainda era restrito, né? É a mesma coisa que aconteceu com a degradação da Grécia, depois da unificação e da Macedônia, transformar aquilo numa unidade de poder, unidade de conquista. Então, e a mesma coisa que aconteceu com a própria Revolução Francesa. Então, e vou comentar sobre isso, a gente vai ter tempo para comentar. Então, todos esses momentos, então, há um interesse em restabelecer um estado de política. Como é que se chamou o título da conversa? Política perfeita. Política perfeita, que seria uma política sinárquica, equilibrada, né? Mas sempre com quedas e esforços, esse negócio assim, e num estado muito parecido com o que originalmente resultou depois desses períodos interessantes. Bom, então assim, ó.
Uma coisa que é muito interessante, Grego, e também tem a ver com o comentário que você falou, e que é um comentário útil para explicar assim, por que a vida ela parece andar tão rápido para a gente, é que assim, o que em um Pramanta anterior, Pramanta são ciclos evolucionais, né? Tá? Então passava assim milhares, milhões de anos, né, como tem sido, né, um Pramanta para que a coisa se organize, para que os adeptos do Pramanta, as linhas do Pramanta se coloquem em ação, para que a verdade ela ressurja em toda a sua prístina pureza, né? Então tudo isso demora assim, então centenas de milhares, milhões de anos para acontecer. Agora, né, no Pramanta que se estabeleceu, no novo Pramanta, que é o que a gente vive agora, no novo ciclo evolucional, então, tudo que foi feito em milhões de anos vai acontecer em 1000, né? Ou no nosso caso agora, nós estamos em 2015, 1000 menos 10, 990 anos. Por coincidência, você falou o termo 900 e poucos anos, né? Sim, senhor. Então, isso a gente pode dizer que chama-se intuição, que é o final do Pramanta atual. O Pramanta anterior ele tinha um nome, demorou milhões de anos, meados da Lemúria, veio, grande fraternidade branca, isso que a gente tem conversado aqui. Houve um ponto, né? Começou o outro e o outro termina em 3005, né? Aí já com uma outra realidade. Então, por isso essa percepção de que tudo acontece rapidamente, né? É porque realmente tudo está acontecendo rapidamente, inclusive as transformações políticas e sociais, que é o que a gente vai conversar. Bom, então acontece assim, ó, nós estamos no quarto momento evolucional, né? Quarto de evolução. Aí a gente está terminando a quinta raça-mãe, a quarta raça-mãe terminando a quinta. Então está tudo num ponto de inflexão. E a organização cósmica sempre é em número de 7. Então o Pramanta ele tem 7 linhas, né, de atividade, né? Então você tem, a gente já falou, eu penso aqui sobre a linha do Pramanta. Mas de qualquer maneira, então você tem 3 linhas que são linhas chamadas arrúpicas, linhas sem forma, que é aquilo que assim seria a representação do que é a própria divindade, né? E não tem a ver com a coisa humana e interfere para dirigir a coisa humana. Então, são 3 linhas do Pramanta. Najib, Ala e Rakovsky. Então, você falou sobre ele já. Sim, né? Então, quando fala mestre Rakovsky, não é uma linha de seres, né? Então, eles formam o que seria um triângulo. Depois tem outras 4 linhas do Pramanta, Moria, Kutume, Hilarião e Serapis, né? Então, também não são pessoas, são linhas de iniciados de adeptos. Não são mestres ascensionados. Não existe isso, né? Não são. Infelizmente, não são. Infelizmente, para quem crê, né? Nessas coisas. Então, 4 pontos humanos, um quadrado, né? E tendo em cima 3 pontos divinos, né? Isso para tudo, né? Tudo que é coisa. Os 4 sentidos do quinto se desenvolvendo, as 7 cores, 4 pontos, 3 por fazer, tudo nessa escala, né? Na sinarquia, só para daí colocar o ponto, assim, o auge da Atlântida, então você tem 3 pontos, né? Como se fosse uma linha do Pramanta, 3 pontos básicos que vão nortear assim, toda a organização social, política, ética, econômica, filosófica, assim, né? E esses 3 pontos, então, se assentam num poder dito ensinante, né? Que é o que detém o conhecimento, que seria dado por uma força principal, vamos chamar aqui de monarca universal, que nome se queira dar. Um outro ponto, né? Que daí seria, veja que interessante, a linha da política, né? E a linha da política segunda ordem de Melquisedeque, isso que seria a sinarquia na sua essência, né? E o terceiro ponto, né, seria a linha financeira, baseado no conhecimento da chamada ordem antiga. Esses 3 pontos, representando as 3 hierarquias arrúpicas, né? E depois eu tenho 4 organizações ligadas à questão humana. Por que daí menos sinarquia tem 4 coisas mais densas? Porque a gente está no 4º momento evolucional. Deixamos de lado a questão da sinarquia básica, né? De um determinado momento na Atlântida e que hoje na Agartha, assim. E vamos fazer a primeira transposição para a Índia, né? Que é aquilo que começou a se desenvolver enquanto a Atlântida ainda existia. Você quer dizer, então, a sinarquia já existiu?
Existia um regime A sinárquico? sinarquia já existiu e a sinarquia existe. Não, tudo bem. Ela Não pode existir lá embaixo, seja lá onde for. Mas aqui estou falando... Aqui sim. existiu aqui na Terra, na superfície? Na Atlântida, Atlântida foi um regime sinárquico. Ok. Né? E a Índia, de início, que é o que eu vou falar agora... Quanto tempo durou esse regime sinárquico da Atlântida, vamos dizer? Ele não nasceu... A Atlântida não nasceu sinárquica e depois teve o fundamento dela, então, todos esses milhões de anos... Sim. Quanto tempo a sinarquia regeu, a gente pode dizer assim... o grande continente? Que se diz que a Atlântida ela viveu seu apogeu civilizatório por aproximadamente 200 mil anos. Né? Para viver um apogeu, né, então seria o que a gente pode conceituar como Satya Yuga, a Idade de Ouro. Então vamos colocar que a gente experienciou 200 mil anos de sinarquia. Puxa. Há um registro sobre a questão da sinarquia e que coloca que aí o ápice sinárquico experienciado pela Atlântida antes que daí tivesse que construir internar a cidade, então se mede em 55.436 a partir de 1916, são mais 84, 99, mais ou menos 56 mil anos no mínimo de apogeu sinárquico. Okay. Até aí, então, derivar para a queda. Algumas coisas a gente já conversou aqui, né? Um dia a gente conversa mais. Em meados da raça Atlante, quando a partir da quinta sub-raça da raça semita, então se iniciou na meseta do Pamir a criação da raça ário-semita pelo Manu Vaivasata, né? E aí, então, depois se espalha da meseta do Pamir para o Tibete, a gente já conversou, aquelas vergonhas, uma vai para a China, uma desce para a África, e se espalha e forma o mundo inteiro. E daí também, de onde derivam os idiomas, né? Se você pegar hoje o português, o latim, o grego, o inglês, o alemão, todos os idiomas, eles derivam de chama-se... o proto-indo-europeu, Isso, de onde deriva, isso, inclusive, o sânscrito. Exato, né? Esse é o primeiro. Sim, E o sânscrito daí ele já é um derivado do que veio antes, as coisas assim, não é o foco agora, né? Bom. E onde entra o Vatan? Onde entra o Vatan? O Vatan é chamado linguagem dos pássaros, antecede o sânscrito, né? Então tá. Tem o Censor e tem o Vatan, Isso, são linguagem chamada, assim, alguns ligam o Censor ao idioma de onde se originou o sânscrito, né? Mas na verdade há uma diferença. Então o Censor e o Vatan são chamados os idiomas sagrados, né? Que é como o português vai ser conhecido historicamente como idioma sagrado, porque é o idioma, a linguagem, onde é vertido o conhecimento do ciclo, né? Que é o que aconteceu agora. Né? Okay. Bom, então aí inicia a Índia, primeiro Manu, né, da Índia, que é o primeiro sistema de organização social, Ram, o Império de Ram, Império de Cordeiro, né? E o símbolo do Império de Ram era a suástica, não a sovástica nazista, mas a suástica, que ela gira no sentido contrário, né? A sovástica gira contra o relógio, a suástica gira a favor do relógio, né? Já que você pode dizer assim, toda a literatura antiga da Índia e várias imagens apresentou a suástica, né? Do Império de Ram, aí era um império sinárquico, era o exato espelho, né, do que é na Agartha. Sabe? Então, você tinha a organização dos 3 arrúpicos, que foi o que eu falei agora, né? E tinha a organização dos 4 rúpicos. Os 4 rúpicos, os 4 pontos da evolução humana, né, que precisavam ser organizados, daí então, no Império de Ram foi criado, também espelhado, o sistema de castas, né? Não o que existiu até, foi na Assembleia na Índia, em janeiro de 1948, um ano antes do Gandhi morrer. Então a Índia declarou o fim do sistema de castas, mas ele já era um sistema degradado, já não tinha mais nada a ver com o original do Império de Ram. Daí no Império de Ram, sinarquia, né,
universal enquanto sistema de governo, primeira experiência sinárquica depois da descida da Atlântida, quer dizer, da criação da Mas aí Gaia. essa sinarquia que você está falando foi de consenso ou é aquela tomada, vamos dizer, intimidativa? Não existe isso. Se existe isso, não é sinarquia. Exatamente, por isso que eu estou perguntando. Não, a sinarquia ela pressupõe estar consciente. Houve pseudo-sinarquias que eram um exercício do domínio, né? Não, isso nunca aconteceu. Assim, a sinarquia é a mesma coisa que uma monarquia absolutista. Sim. Né? Onde daí o rei ele é um falso rei sacerdote. E aí ele oprime, mente. Por isso que eu quis perguntar. Isso não, na verdade, não. Então nesse momento não, porque então Ram foi uma sinarquia. Ram era um Manu, assim como Varvasata, né? Assim como o primeiro Menés no Egito. Então um Manu, e ele estabeleceu um regime sinárquico, né? E aí então a Rúpicos dirigindo, né? Ele e 2 colunas, como também é na Agartha, né? em cada cidade, e 4 linhas de evolução humana, que são as 4 linhas do Pramanta, que tem representação, que seria Moria, Hilarião, Serapis e Kutume, né? E aí essas castas eram, né? De início, os Brahmanes, né? São os sacerdotes, os Kshatriyas são os guerreiros, né? Os Vaishyas, que são os comerciantes, e os sacerdotes, né? Então, essas 4 castas, né, é que faziam com que fluísse toda a evolução, toda a coisa humana. Só que daí o guerreiro, né, não era o guerreiro que vai se dedicar só a dar embate. O guerreiro, ele dava embate, ele preservava, ele cuidava da ética, ele regulava, sabe? Era o equilíbrio entre o báculo e a espada no guerreiro. O sacerdote, ele não pregava uma religião, né, monoteísta ou politeísta, uma religião dominadora, uma religião que incute o medo, uma religião que pratica lesa divindade, lesa evolução, lesa humanidade, como são essas coisas que a gente chama de religião hoje. Não, era a religião do religo, religas, religare, que era ligar o homem à sua própria origem, né? E defendia a ética, né? E o conhecimento, e ele era o guardião do conhecimento, entendia o conhecimento, compartilhava o conhecimento. O comerciante era aquele que fazia o fluxo dos bens e conhecimentos entre todo o povo, né, do Império Sinárquico de Ram, mas sem que houvesse o conceito de lucro, né? O comerciante, assim, harmônico num regime sinárquico. Era um tipo de escambo, né? Vamos dizer. Todos produzem para todos, mas todos. Não num regime comunista, não é o conceito, Sim. né? Então não há lucro, não há, sabe? É o comércio sem ter a moeda. Sim. Entende? Isso é o que seria o comerciante no regime sinárquico. E o trabalhador, a gente imagina um trabalhador hoje, aquele que está no campo sofrendo, ou que não tem o necessário, ou que acorda cedo e pega 3 ônibus para ir para o trabalho. Não, o trabalhador, assim, desde aquele que trabalhava produzindo a arte, aquele que trabalhava produzindo a música, até aquele que trabalhava produzindo o alimento, aquele que trabalhava produzindo a ordem dentro das cidades. E sabe o que acontecia nesse regime sinárquico universal, humanizado, antropomorfizado por Ram? Não é como depois foi o sistema de castas degradado, onde daí cada casta, assim, se você nasce trabalhador, você vai morrer trabalhador e só na próxima encarnação você vai poder nascer comerciante, como era o que existia, né? O sistema de castas já degradado. Não, você está trabalhador, que sim, você trabalha produzindo arte ou você trabalha plantando grãos, é porque isso te dá a maior recompensa que o ser humano pode ter em termos de existência, que é a paz. Então, se você está em paz produzindo a arte, se você está em paz produzindo música, se você está em paz produzindo grãos, se você está em paz ensinando, se você está em paz protegendo, se você está em paz cuidando da ética, então ali é o teu lugar. Aí não existia aquele tipo assim, puxa, eu estou aqui trabalhando, mas o grego que é sacerdote, ele anda de Vimana último tipo, né? E eu desejaria não ser como o grego, mas eu desejaria ter um Vimana mais, só quem pode ter Vimana é o sacerdote. Então eu quero ser sacerdote para ter. Isso é um conceito que foi incutido na sociedade atual
para degradar a sociedade. Isso era inexistente, porque no momento em que eu sentia assim, há em mim o potencial, há em mim a vontade, não o desejo, há em mim um caminho para que eu deixe de ser, né, trabalhador e eu vá ser um guerreiro, então aí eu vou ser preparado para, então eu vou para a universidade, vamos chamar o nome da universidade, da escola, onde eu vou ser formado um guerreiro, né? E aí eu vou ser um guerreiro desde o momento que aquela atividade me traga paz, né? Harmonia, felicidade, e eu acordo todos os dias absolutamente pleno, satisfeito, saudável, feliz, alegre, porque eu estou no meu lugar fazendo o que eu gosto e contribuindo para com todos, né? O politiquê tecné, né? Que assim, o da arte do Estado, da arte de conviver com as pessoas. Isso é sinarquia, é aquela organização onde ninguém está no lugar que não é bem seu e todos estão satisfeitos, felizes no lugar onde estão e não há uma diferença, por assim, hoje você joga futebol, eu sou professor, você ganha em um mês o que eu não vou ganhar a vida inteira. Nossa, a vida inteira, com certeza. Isso é justo? Não, isso é injusto. E por que acontece isso? Aí tem a questão da criação dos falsos ídolos, para que a pessoa deseje aquilo, especificamente no Brasil, porque daí se ensinou a nação brasileira, o brasileiro, a olhar para o seu próprio umbigo, primeiro, esquecer que existe um mundo, né? E segundo, ensinar o brasileiro a odiar o seu próprio umbigo. Né? Foi bom você falar aqui do brasileiro. Eu trouxe um outro texto aqui, que eu já vou ler. Sim. Mas nós estamos falando de Brasil. Brasil, celeiro do mundo, Sim, pátria do sim. evangelho, o local que vai ser instalada a sinarquia, uma série de coisas, né? Então, a gente tem visto, vou até aproveitar para passar isso aqui, Tá. porque tem uma pergunta aqui, quando eu vi o texto ali, eu falei, essa pergunta vai ser para o Jorge. Eu recebi hoje, antes de vir, você deve ter recebido, mas como você não acessou sua caixa postal, que eu perguntei para você, saiu hoje um número novo da revista eletrônica Integre-se, né? Que é uma revista eletrônica do Departamento Lacerda Franco, lá de São Paulo, não é isso? Sim, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, curiosamente, não existe acaso, existe a casualidade, como causalidade, né? Então, uma das matérias lá envolve política. Então, eu vou até ler esse trechinho pequeno, porque a semana passada houve uma reunião lá em São Paulo. São Paulo? Não sei, acho que foi. Então, que diz que teve uma reunião do PLD, Sim. Partido Liberal Democrata, que tem como presidente o Dr. Álvaro Solon Coelho, que é eubiota e maçom, criador de algumas lojas maçônicas, inclusive a que foi dado o nome de Helena Jefferson de Souza. Este partido, o PLD, tem como mentor espiritual Henrique José de Souza. Essa é uma pergunta que eu já vou te fazer, mas espere. E mentor material Tiradentes. Essa é outra pergunta também. Tudo está dentro do tema que nós estamos falando hoje. É um partido comprometido com o ideal do povo brasileiro, baseado na defesa da República, da federação, do regime democrático, com o pluralismo partidário e da garantia dos direitos humanos para a construção de uma sociedade livre e democrática. Eu sei. Tá. Por enquanto, quer dizer, essa proposta é igual, pelo menos no papel, a de todos os partidos. A diferença é quem a faz. Isso, agora nós vamos chegar lá. Para o PLD, esta ideia e sentimentos generalizados, imanentes sob todas as formas, se avolumam quando sabemos da potência econômica do país, estimada em formas, espécies e quantidades inesgotáveis. Já está terminado, é curto. O estabelecimento da sinarquia eubiótica... Desculpe. O estabelecimento da sinarquia eubiótica é seu principal motivo de existência. O PLD, o principal motivo de existência dele é a sinarquia, o estabelecimento da sinarquia eubiótica. Isso aqui é a terceira pergunta. Sinarquia eubiótica. Se sinarquia é sinarquia, por que seria sinarquia eubiótica? Ou da Grécia, sinarquia? A sinarquia tem que ser tudo achismo. Sinarquia é sinarquia. Não é nem eubiótica, nem nada. Mas vamos ver isso aqui. Você já te explico assim, que assim, então existe a sinarquia universal, que seria o nome esotérico oculto, e a sinarquia eubiótica, que seria o nome exotérico, né? O nome externo, né? Mas o que é sinarquia? É a mesma coisa assim, é a arte do bem, do bom e do belo, né? Quer dizer, você vê integrado a coisa cósmica
projetada, né, para o bem viver integrado na questão da política. Então isso aqui, quando tiver as reuniões do partido, que se um dia eu conversar com alguém de lá, é exatamente isso, para ser bem claro na questão. Puxa, então vai ser estabelecida a sinarquia, mas a sinarquia é eubiótica. Sim. Então, Não, mas é que o eubiótico daí não é um termo Sociedade Brasileira de Eubiose, não é uma sinarquia da Sociedade Brasileira de Eubiose. É um eubiótico ligado ao termo eubiose, né? Que assim, é um termo cunhado, né? Assim, existia um termo grego, eubiosis, que é o complemento de disbiosis, mas aí em 35 cunha-se dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose o termo eubiose, não eubiosis, né? E aí então tem a ver com o bem, o bom e o belo, né? A integração. Então é uma sinarquia ligada a um conceito, não ligada a uma instituição. Sim, mas como esse texto que foi, eu estou passando o texto da forma que eu peguei lá, então eu não tinha lido. Esse é o principal. O Dr. Solon, que é o presidente aqui do PLD, né, cita que em breve este partido encontrará espaço na política com o definhar de tantos que aí estão fora do ideal político. Teremos que aprender o que é sinarquia para estabelecê-la, diz ele. A forma mais aproximada é o parlamentarismo. Outro aspecto importante é a orientação espiritual do professor Henrique José de Souza, visando expandir a paz, o amor e a sabedoria por todo o território brasileiro. O PLD acredita na retomada dos valores, no fim da poluição moral que há muitos corrompe o povo brasileiro, valorizando o que não tem valor. E diz ele, finalizando, que cabe aos homens de bem mudar esse quadro. Então, seria uma coisa interessante você trazer alguém do PLD para conversar aqui, né? O PLD, eu sei que ele ainda está em manifesto, ele não é um partido oficial ainda, ele tende a ser. Já é um projeto, assim, da época do professor, tinha uma estrutura que o professor gostaria que fosse montada em termos de política a nível nacional, a nível Partido mundial. Liberal Democrático. Sim, então existia uma estrutura que ele queria que fosse montada, o professor sempre chamou muita atenção para a questão da política, né? E foram feitas várias tentativas, e o PLD é um projeto assim, já de alguns anos, mas que tem que passar pelo rito, pelo trâmite, né? Claro. Das leis brasileiras, né, eleitorais, com número de assinatura, até que ele tenha o registro de partido, e então ele começa a ter vida, né? Ele ainda não tem registro de partido, né? Ele é uma proposta de partido. Ótimo, uma proposta. Então, só para dar o devido crédito novamente, saiu hoje a revista eletrônica Integre-se, é um boletim interno da Sociedade Brasileira de Eubiose, o departamento Lacerda Franco, e por coincidência, que não é coincidência, causalidade, como você diz, né? Tem alguma coisa falando para ele, nós estamos falando de política. Agora, vamos lá, essa questão que eu frisei aqui, que amanhã pode ser o grande partido, todo partido começa dessa forma. Mas eu gostaria de, daí, antes de responder as duas perguntas desse texto, a gente daí seguir essa linha cronológica para tentar mostrar... Só quis passar isso aqui para a gente... Muito relevante dizer que existe um partido que visa, cujo, como é que se diz? Principal foco é o estabelecimento da sinarquia no Brasil. Sim, não é isso? Sim, esse seria o ponto de chegada da conversa. Tá. Né? E não há outro caminho. A gente obrigatoriamente tem que votar por uma sinarquia. Né? Isso é porque está ligado ao próprio bem-estar, né, da coisa, da evolução. Então, nós conversamos sobre a Índia. Então, na Índia, no Império de Han, a sinarquia estava estabelecida. Com o passar do tempo, aí houve uma série de eventos que não vem ao caso e iniciou um processo de degradação da interpretação humana da sinarquia. Né? Mesmo entre os sistemas de castas e a questão do conhecimento, que daí o conhecimento que era ligado ao culto solar, ele foi degradado e passou a ser pelo culto lunar. Mas se repetiu as razões da queda Atlântida e tantas outras quedas, né? E aí o Império de Han chega no seu ocaso, e chega no seu ocaso de tal maneira que daí, assim, quando a Inglaterra ela considera a Índia como sua, em 1850 e pouco, não consigo lembrar exatamente a data, né? Porque daí na Índia não tinha um poder central, eram várias, e isso veio depois, teve um imperador na Índia chamado Ashoka, A-S-S-O-C-A, que então ele inicia uma reorganização da Índia, mas muito parecido com o que eram os gênios na Grécia. Então, várias cidades, né,
assim, cada uma com a sua organização, só que isso é um poder central. Quando a Inglaterra, na sua sanha expansionista, né, ela encontra um negócio daquele tamanho, um país daquele tamanho, com o potencial daquele ser um governo central, é um passo para pegar e estabelecer uma dominação por 70 anos aproximadamente. Né? Bom, isso é Índia, né? Nesse período de ocaso, aí então surge o Egito. Né? Então a Índia, ela é considerada como se fosse a mãe, não só da humanidade, mas a mãe da Grécia. Né? Depois então, surge o Egito. No Egito, ao invés de começar com um regime sinárquico universal, né? Daí se inicia, como não deu certo na questão da Índia, então a experiência é iniciar um regime teocrático, né? Teocrático, assim, a divindade governando, né? Que foi um período da Organização Atlântica, inclusive, né? E aí, então, o primeiro Menes, que é o Manu, né? Ele estabelece um regime e com as bases da filosofia, da ética, da cultura, da política, da parte financeira, militar, e eleva o Egito assim, aos seus tempos áureos. Né? Sim. Exato. Com o passar do tempo, aí começa a se degradar a estrutura egípcia estabelecida pelo primeiro Manu. Aconteceram outros faraós ligados ao governo oculto do mundo, que não vem ao caso, né? Até que isso daí chega-se... Então, e acontece um período de degradação, onde a ordem dos sacerdotes, que na época ela é representada pelo Lírio, onde depois na Revolução Francesa, o Lilium Pedibus Destruens, que eles conspurcaram a flor de lis, que tinha a ver já com a questão egípcia. Então, a ordem dos sacerdotes, ela reinava absoluta e tinha aquele politeísmo que a gente vê até hoje, resquícios, bem que mal interpretados, né? Quando chega a 18ª dinastia, 1753 a.C., às vezes o negócio fica meio embaralhado, mas devagar se vira. 1753 a.C., então começa a 18ª dinastia com Amenófis IV, Conaton, Amenófis IV e Nefertiti, né? Aí o Amenófis IV, com 12 anos, ele assume o poder e casa-se com Nefertiti, tinha 10 anos, né? E ele fica de 1375 a 1358 no poder. Acaba com todo o poder da casta sacerdotal, né? Estabelece o culto único a Aton, o disco solar, o deus solar, e aí recria as bases como sinárquicas, né? Daí também para a educação, para a política, para a ética, para a filosofia, e se expande. Ele muda a base do governo e constrói para Tel El Amarna e cria uma ordem. Então tem um símbolo que é uma cruz com uma rosa vermelha no centro com 5 pontas, né? Que é o que se chama de emblema do segundo trono, né? Ou segundo Logos. E aí o Amenófis IV, que é o Conaton, que a gente conhece, né? Ele cria então a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos e cria 12 centros dessa Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos para disseminar esse conhecimento sinárquico, eubiótico, né? Para transformar não só o Egito, mas expandir essa transformação, né? Porque para os cornos da África, para o que seria a parte de cima para a Europa e depois para o mundo inteiro. O objetivo sempre é colocar o mundo de volta em um sistema sinárquico, sempre foi, né? Aí os sacerdotes se revoltam e aí ele é assassinado, acaba o reinado dele. Paralelo à existência dele, daí estava vivendo o Hermés, o Trismegistus, né? Um dos Hermés, né? E o Hermés vive até 1299
E o Hermés, então, ele segue com a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, e a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, não a maior que se conhece hoje, mas a original, ela é a origem da maior parte das ordens esotéricas depois trabalharem em função de preservar ou trazer o conceito de política adequado para a humanidade. Aí, com a morte do Conaton, então se desfaz todo o trabalho. Vai dar tempo? Não. Não? Não, em 5 minutos não dá. Tá. Então vou ter que fazer mais. Porque a gente voltou 2 passos antes da Grécia só agora. Aí agora foi o início da conversa que foi quando a gente falou da Grécia, da política. Tá vendo como a sinarquia é difícil? Vai precisar de mais programa, pô. Não, é uma coisa que envolve, a gente tem que dar os elementos para que as pessoas tenham discernimento, né? Daí, então, e eu estou contando da Ordem das Cruzes dos Andrógenos, né? Porque depois aí, ela é que dá origem em 1096, em Constantinopla, ao que depois, em 1118, vai ser a Ordem dos Templários, que tem a ver com a criação do Estado Unido Europeu Templário, né? E que daí depois isso aí não dá certo, e aí por conta disso se cai em um Estado que vem, até no Brasil hoje. Deixa eu aproveitar, já que nós vamos ter que fazer outro programa. Bem provável. Já vamos, para a gente completar no outro programa. Se tivermos esses exemplos de sinarquia anteriores, né? Atlântida, você está falando de Egito, Ram, sim, na Índia. Na Índia, uma série de coisas. Qual é, quer dizer, a questão da lógica humana... Por que agora vai dar certo? Não, é indubitável. Por que vai dar certo agora? Inclusive, eu digo por quê? Porque as civilizações que nos precederam eram muito mais evoluídas do que nós. Não, Eram, sim, em termos de tecnologia, de conhecimento. Tanto é que a base do que somos hoje é de lá de trás. Né? Então, está aí as escolas egípcias, a Atlante, a hindu, a própria grega. A grega própria, entre outras. Então, e você veja que assim, aí sempre há essa tentativa de estabelecer o que seria um regime sinárquico universal, né? Então, na Índia se tentou, no Egito se tentou, se criou essas ordens, aí todo o conhecimento egípcio ele transborda para a Grécia junto com o hindu, né? Então, por isso que o Egito e a Índia são pai e mãe da Grécia e pai e mãe da humanidade atual, né? E aí a Grécia, então, se prepara, né, o que seria o surgimento do evento seguinte, do início do quinto sistema, e que daí seria estabelecimento também de uma religião única mundial, e que o equilíbrio do poder temporal e espiritual, que seria a sinarquia, seria o resultado político final, né, em Roma, com a chegada de Jesus, essa coisa assim, daí não acontece, daí Roma cai, né, e aí já começou a degringolação que... Não, mas é que assim, por conta do que aconteceu na Atlântida e todas essas tentativas que vieram sendo feitas, sempre assim, o que se exterioriza é a ordem social. Você tem uma ideia, assim, quando houve a Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa, na verdade, assim, ela foi um movimento que começou andou por vários países, né, e combinou com a francesa, que a gente tem noção, porque e tem registro, porque foi a que foi mais violenta, né, foi em 14 de julho de 1789, né, queda da Bastilha, né, o Brasil foi em 1889, né, a independência, foi. Né. E aí, então, quando acontece isso, né... Independência não, foi em 1822, no Brasil. Em 1889, a proclamação da República, desculpa. Aí, na França, nesse período, né, então, se estimava em 25 milhões de pessoas vivendo na França na época da Revolução, né? E aí, desses 25 milhões, então, 0,5% era o clero, que detinha o poder total, né? 1,5%, né, eram os nobres, que detinham toda a riqueza. E os outros 98% era o povo que levava, né, pegava duro todo dia, né, e pagava tributo para esses, como sempre foi, como foi em Atenas, como sempre foi em tudo que é lugar. Né? Daí acontece isso. E aí, só uma coisa para a gente ficar para pensar até outro dia, quando acontece então esse processo da queda da monarquia francesa, em 1789, em 1791, em outubro, é eleita a primeira Assembleia, né? E aí quando foi ter assim, a primeira reunião dos deputados eleitos pós-Bastilha,
e naquela confusão, e ainda sem ter terminado a Revolução mesmo, porque assim, não tinha nem sido sacrificado Robespierre, Danton, esse povo todo ainda estava na lida, né? Então, nessa assembleia que aconteciam, e aí vem um termo muito interessante, que hoje é completamente deturpado, os deputados eleitos, né? Então eles eram assim, eram advogados, né? Nobres e donos de terra, eles ficavam de um lado. E os republicanos, né, e que queriam realmente estabelecer uma república que se preocupasse com os pobres, com todos com direitos iguais, ficavam do outro. O pessoal que daí eram os nobres, os advogados e os donos, eles ficavam no lado direito da Assembleia. E os republicanos, que queriam realmente levar a sério a mudança, ficavam do lado esquerdo. Nesse momento é que se originou o conceito de direita e esquerda. Não tem nada a ver com comunismo e capitalismo. Né? Era quem queria manter privilégio de rico, né? E quem queria pegar e trazer o povo a participar do processo. Isso que é direita e esquerda, né? Não tem nada a ver. Então, hoje, às vezes, a pessoa ela pega e destila o ódio contra a direita ou contra a esquerda, e isso é uma grande, assim, um malefício sendo produzido pela política no Brasil hoje, que está se ensinando o povo brasileiro a odiar o seu semelhante, usando a política como artifício. Esse é o grande mal do momento que se vive hoje. Infelizmente. Esse é o grande mal, né? E é baseado na ignorância, que as pessoas, no geral, não sabem nem o que é direita e esquerda. Não tem nada a ver com capitalismo e com comunismo. Nós vamos ter tempo de ver na próxima semana? Estamos em cima da hora, estourados? A gente, para explicar então de política, tem que dar uma volta grande, né? E, assim, desde o início da raça ário-semita, né, quer dizer, 1 milhão de anos, até a situação atual, passando por todos, assim, feudalismo, Idade Média, Roma, Grécia, sabe, descobrimento, e aí a gente conversar que ordens secretas aconteceram nesse processo, o que houve de queda para a gente chegar... Dar continuidade. Sim, e aí conceber o que é a política hoje para que a gente não seja um idiotas, quer dizer, a gente não seja um idioticói, a gente não odeie a política como se a política fosse feita por alguém que não tem nada a ver conosco. Tem a ver conosco, a gente que escolhe a cada 4 anos, ou 5 ou 8, o que seja, né? E se estão errando é porque nós colocamos a escritura para errar. E política é concessão. Eu disse, vai lá e cuida da coisa do Estado enquanto eu vou cuidar da parte particular. Então, aquele não é um político, é um idiotes, né? E eu me comporto como idiotes porque eu abro mão da coisa que tem a ver com todos, que é a política, que tem a ver com a própria paz humana. Perfeito. Agora eu vou desligar o Jorge aqui. Desliguei. Então é isso, ó. Vamos dar continuidade. Eu tenho as minhas perguntas que ficaram aqui, eu vou cobrar sim, daqui a 15 dias são aqui. Importantes, são importantes, porque está falando de um partido, está falando de um grande projeto, está falando de uma série de coisas que a gente quer esclarecimento. Esse assunto, desculpa, ele é muito relevante porque, assim, não é uma utopia. O mundo não vai se resolver por magia. Ninguém vai vir aqui e apagar o quadro. Nós temos que construir. E a diferença, só respondendo que se perguntam por que agora vai dar certo, é porque agora nós existimos. Deixa para o próximo programa. É porque agora as pessoas que vivem são diferentes das pessoas que já viveram. Nós somos mais amadurecidos. É uma argumentação, vamos ver. Eu vou explicar. Então tá, semana que vem a gente se vê para outro tema e daqui a 15 dias vamos lá continuar com isso aqui, tá bom? Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem até sempre e sejam políticos, né? Até que, né, politiquenses, cuidem da coisa do Estado, aprendam a viver com os outros, porque cada um tem que fazer por si. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, boa vida para vocês.